Veja o que acaba de ser anunciado ao mundo. Deus mostrou tudo a essa irmã. Olha só. Meu sonho. Estava dormindo e comecei a ouvir estas palavras. Essa voz dizia: você verá o chip e o anticristo muito em breve. E eu creio que esta geração testemunhará todos os eventos que levarão a isso. A marca da besta ou o sistema do anticristo. Certo? Essas coisas estão acontecendo bem diante de nossos olhos. E então começo a ver um homem, e esse homem é alguém que todos conhecemos agora. E ele está envolvido em inteligência artificial e no setor tecnológico. E ele fez ou estará em algum tipo de aliança com outra nação para trazer essas coisas à realidade. Certo, esse sistema maligno e o chip e coisas assim. Ele estava sendo usado, mas era parte desse sistema anticristo como o enganador. A besta e o anticristo. Ele fazia parte disso e ele estava introduzindo o chip e o sistema da besta em todo o mundo. O mundo que observei não era como o mundo de hoje. Eu vi, aquilo era bem mais imoral e depravado, e muito mais controlado pelo inimigo, certo? Coisas como política e mídia hoje sabemos que são controladas pelo inimigo, mas eu te digo que o mundo que vi parecia uma fachada. E enquanto via esse chip no sistema da besta sendo introduzido, via apresentadores e coisas na mídia e na política fazendo parecer que era algo tão incrível. Era tudo uma fachada. Essas pessoas eram usadas como fantoches e mascotes do diabo. E literalmente nada era como parecia ser. Eu vi uma cena. O mal. E era um homem. A cabeça dele, quero dizer, você pode imaginar como seu rosto é como Satanás. E ele tinha esses chifres grandes e grossos que desciam e meio que enrolava. Mas seu corpo era de um homem bastante forte, musculoso. E ele tentava. Estou apenas revisando o que escrevi. Ele tentava os que o negavam e o enfrentavam. Então eu vi o inimigo, eu o vi, como descrevi, e ele estava tentando aqueles que deveriam expô-lo e combatê-lo. O mundo estava desse jeito. E o chip foi bem-vindo. O que acontecia no mundo, as várias coisas que ocorriam nas nações, os níveis de pobreza e a crise econômica, eu diria, todas essas coisas, as pessoas aceitavam esse chip. E claro, a empolgação que foi gerada pela mídia e também pelos líderes políticos, como você sabe, certo? Era uma grande coisa política e tecnológica. Então, o que eu estava vendo era algo grande e não consigo lembrar a palavra, mas talvez algum tipo de grande reunião, como uma conferência, mas era maior que uma conferência e maior que um seminário. E as câmeras de notícias estavam presentes e os políticos estavam lá. E os âncoras de notícias estavam lá. Esses apresentadores de programas estavam lá. E era uma enorme questão política e tecnológica e parecia ser algo interessante. E estava exibindo o chip que seria colocado na cabeça das pessoas. Mas o que percebi foi que tudo isso estava ocorrendo diretamente por causa do diabo. E o diabo tinha pessoas ocultas só prontas para isso, realmente de qualquer jeito que pudessem ser usados. As pessoas que foram chamadas para lutar contra o inimigo, e sabemos que esses são os santos, o povo de Deus. E assim começo a ver a tentação do diabo e como ele tentaria as pessoas com aquele rosto. E era como o jardim do Éden. Eu vi o jardim atrás dele. E era quase como se o inimigo tornasse tudo o que oferecia às pessoas tão doce. E era quase como se ele estivesse encantando as coisas. Mas escrevi aqui, é apenas para mantê-lo na linha e longe dele.
Estávamos torcendo por quem deveria lutar contra ele, quem deveria lutar contra o diabo, enquanto iam em seu território, não seriam retirados por ele e seus trabalhadores. A luxúria da carne, a luxúria dos olhos e o orgulho da vida é o que ele usará. Devemos nos manter firmes em nome de Jesus.